O poder da autocura. Como a física quântica pode ajudá-lo a ter uma vida sem doenças e com saúde. Por Wallace Lima, editora Gente. Capítulo 3. A cura está no campo. O campo quântico equivale a um grande espelho refletor dos seus pensamentos e sentimentos dominantes. Você pode estar se perguntando se o título desse capítulo é contraditório ao título do capítulo anterior, A Cura é Você. Pode parecer, mas não é. Neste capítulo, eu trarei mais fundamentação científica com base na física moderna para que você tenha mais clareza sobre o conceito de campo quântico ou campo de ponto zero. Isso ajudará você a compreender todo o processo evolutivo do universo e de cada um de nós, bem como somos influenciados por tudo que existe, e particularmente pela nossa família, nossa ancestralidade, nossas raízes emocionais e espirituais. A ideia de campo, a partir da física clássica, que predominou na ciência até o início do século XX, está associada ao fato de que um corpo com massa, ou carregado eletricamente, ou que possua polos magnéticos, poderá sofrer o efeito de uma força que diminui com a distância da fonte geradora do campo. No caso da matéria, chamamos esse campo de gravitacional. No caso de uma carga elétrica, de campo elétrico. No caso de polos magnéticos, de campo magnético. E quando a região é influenciada por cargas elétricas e polos magnéticos, chamamos de campo eletromagnético. Quando estudamos física básica na escola, por exemplo, aprendemos que cargas elétricas em movimento criam campos magnéticos circulares em torno desse movimento, ou seja, há uma relação intrínseca entre eletricidade e magnetismo. A própria luz, sabe-se hoje, consiste de um campo elétrico e um campo magnético, perpendiculares entre si que viajam no vácuo à velocidade de 300 mil km por segundo. Sabe-se também que campos magnéticos variáveis geram campos elétricos. Dito isso, começaremos a entender o nosso corpo pelo viés do eletromagnetismo. O cérebro funciona por meio do movimento das cargas elétricas entre os neurônios. Assim, ao pensarmos, criamos campos elétricos que simbolizam a linguagem da mente. Por outro lado, quando estudamos física básica, aprendemos que cargas elétricas em movimento produzem campos magnéticos, que estão associados aos nossos sentimentos e emoções, que equivalem à linguagem do nosso corpo. Sempre que vivenciamos uma experiência, fabricamos as moléculas das emoções, que criam memórias no nosso corpo ao se conectarem aos receptores celulares. Quando nos conectamos a essas emoções através das circunstâncias que nos fazem lembrar as experiências que vivemos, automaticamente acionamos os pensamentos associados àquela experiência. Ou seja, o ato de pensar e sentir equivale à emissão de um campo eletromagnético na frequência dos nossos pensamentos e sentimentos. Por outro lado, toda a nossa comunicação celular se dá por meio de cargas elétricas associadas a íons, como os do sódio, potássio e cloro. Como há uma diferença na quantidade de íons no interior da célula e fora dela, isso equivale a dizer que cada célula do nosso corpo funciona como uma bateria para impulsionar o movimento desses íons, entrando e saindo das células. Observe que o eletromagnetismo é a maneira original como o nosso corpo se comunica internamente e externamente, assim como a luz e a energia são a linguagem primordial do universo, sempre carregando uma informação específica que vibra em frequências específicas. Enquanto me preparava para escrever este capítulo, chegou no meu celular a notificação de uma postagem no Instagram do Dr. Joe Dispenza falando do campo quântico. Essa sincronicidade equivale a uma comunicação não local e a uma resposta do campo à minha vibração, à minha intenção. Você possivelmente já passou por algo semelhante. Às vezes, alguém em que você está pensando faz uma ligação ou envia uma mensagem, por exemplo. Mas vamos à frase do post de Joey. O campo quântico, ou campo unificado, é um campo invisível de energia e informação. Ou você poderia dizer um campo de inteligência e consciência, que existe além do espaço e do tempo. Nada físico ou material existe lá.
está além de qualquer coisa que você possa perceber com os seus sentidos. Na ocasião, eu havia feito uma entrevista com o Dr. Joe Dispenza e ter recebido essa mensagem foi especial e um bom sinal. Treine mudar sua vibração interior e sinta o mundo mudar com você. O campo de ponto zero. O universo dá as caras. No livro O Campo, em busca da força secreta, a premiada jornalista investigativa da área da saúde Lynne McTaggart entrevista vários pesquisadores que trouxeram consciência científica ao mar de energia chamado de campo de ponto zero. Vou fazer um resumo ilustrativo de sua investigação para que você conheça uma das descobertas mais espetaculares da ciência moderna e mais esclarecedora também da nossa relação com o universo, com Deus, com a inteligência cósmica ou outro nome que prefira dar. Encontrei esse livro por acaso, entre aspas, em uma livraria do Shopping Paulista, em São Paulo, há 11 anos, pouco depois dele ser lançado no Brasil, sem que ninguém tivesse me falado dele. Era o último exemplar que tinha na livraria, e quando comecei a folheá-lo, vi que trazia clareza a várias questões para as quais eu vinha buscando respostas. Posteriormente, conheci Lynne pessoalmente em uma das edições do Congresso Mundial de Medicina Quântica do Havaí. No livro, ela expõe as pesquisas de um conceituado pesquisador de Stanford, Harold E. Puthoff, mais conhecido como Hal Puthoff. Ele sugere que nenhuma partícula do mundo subatômico consegue ficar plenamente em repouso, devido a um campo de energia em estado fundamental que interage sem parar com toda a matéria subatômica. Significa que a estrutura básica do universo é um mar de campos quânticos que não podem ser eliminados por nenhuma lei conhecida da física. A ideia do campo de ponto zero emerge com o princípio da incerteza de Werner Heisenberg, Prêmio Nobel de Física por sua teoria da mecânica quântica. O princípio da incerteza vem referendar o caráter probabilístico do mundo subatômico. Como no interior do átomo tudo é muito pequeno, quando resolvemos observar o comportamento de um elétron, por exemplo, precisamos iluminá-lo. Só que a luz que usamos para iluminá-lo possui energia, o que transforma o ato de iluminar, de observar o elétron, num ato de interferir. Quanto mais luz usamos para saber onde o elétron está, mais interferimos em sua velocidade. Quanto menos luz usamos, menos certeza temos sobre a sua posição. Heisenberg concluiu que quanto mais certeza tivermos sobre a posição do elétron, menos certeza teremos sobre a sua velocidade, e vice-versa. A mesma incerteza acontecerá entre o tempo e a energia envolvida no processo. A mecânica quântica nos tira do campo das certezas e nos leva para o campo das incertezas, onde teremos maior ou menor probabilidade de ter uma informação correta sobre os estados de uma partícula no interior do átomo. O ato de observar é inerente ao ato de interferir. Portanto, o que acreditamos ser o nosso universo estável e estatístico é, na verdade, um turbilhão fervilhante de partículas subatômicas que transitoriamente adquirem vida e deixam de existir. Essas partículas, que possuem pouco tempo de vida, são conhecidas na física moderna como partículas virtuais. Elas existem dentro de um pequeno lapso de tempo permitido pelo princípio da incerteza. Hall observou que essa dança energética do mundo subatômico, mesmo tendo curta duração, quando observada em todo o universo, gera uma quantidade incomensurável de energia, maior do que a contida em toda a matéria do universo. O campo de ponto zero é popularmente conhecido como vácuo quântico. E o nome zero vem do fato de que as flutuações do campo podem ser detectadas mesmo na temperatura do zero absoluto, 0 K ou 273,15 graus Celsius, na qual acreditava-se que nenhum movimento seria possível por ser o estado energético mais baixo que a matéria pode atingir. A energia do ponto zero era a energia presente no estado mais vazio do espaço, na energia mais baixa possível, do qual nenhuma energia poderia ser removida. É o mais próximo que a matéria subatômica chega de zero, afirma Lynne no seu livro.
Anteriormente, os físicos simplesmente descartaram a energia do ponto zero, porque, como ela estava sempre presente, não acreditavam que poderia ser responsável por algum tipo de alteração. Ou seja, Hal-Puthoff ressuscitou algo que se conhecia desde 1926 e que foi considerado irrelevante. Para o físico convencional, o campo de ponto zero é algo incômodo a ser descartado. Para o religioso ou místico, é a ciência comprovando o milagre. O que os cálculos quânticos demonstram é que nós e o nosso universo respiramos algo que corresponde a um mar de movimento, um mar quântico de luz. O vácuo quântico, como Einstein e Max Planck comprovaram, está pleno de atividades. No mundo quântico, os campos quânticos são mediados pela troca de energia e não de forças. Einstein chegou a dizer que a única realidade fundamental da matéria era a entidade subjacente, ou seja, o princípio do campo. Para Hall, o campo de ponto zero é um repositório de todos os campos, de todas as partículas virtuais e de todos os estados fundamentais. Um campo de todos os campos. Toda troca de partícula virtual irradia energia. Foi calculado que a energia total do campo de ponto zero excede toda a energia da matéria por um fator de 10 na 40, ou 1 seguido de 40 zeros. O prêmio Nobel Richard Feynman explicou que 1 metro cúbico de energia do campo de ponto zero seria suficiente para ferver a água de todos os oceanos do mundo. É possível que conceitos como a energia vital Qi, utilizada na medicina tradicional chinesa, tenha como base a ideia de campo, e até mesmo passagens bíblicas como a do Antigo Testamento haja luz, em Gênesis 1:3, a partir da qual toda a matéria foi criada. Hall ainda explica que se toda a matéria subatômica do mundo está constantemente irradiando com esse campo de energia do estudo fundamental ambiente, as ondas subatômicas do campo estão a todo momento gravando um registro de forma de tudo. Na qualidade daquele que precede e registra todos os comprimentos de onda e todas as frequências do campo de ponto zero, é uma espécie de sombra do universo para todos os tempos, uma imagem espetacular e um registro de tudo que já existiu. De certo modo, o vácuo é o início e o fim de tudo no universo. Se o campo de ponto zero possui o registro de tudo que existiu e toda a comunicação se dá através da troca de energia, então para acessar esse reservatório precisamos estar em sintonia com ele. É a nossa intenção associada a uma emoção que nos conecta ao campo. É assim que atraímos a doença e a saúde para a nossa vida. No caso das constelações familiares, quando o constelador abre o campo, isso significa conectar todo o sistema familiar ao contexto energético e vibracional que deu origem a toda história que promoveu os emaranhamentos quânticos, e por meio de não localidade quântica, conectar a todos, revelando os processos de trocas energéticas que deram origem a tudo. O campo não mente, é imparcial, é apenas um banco de dados que traz a informação precisa do que aconteceu nos níveis mais profundos do sistema em questão. É comum nas constelações familiares descobrir que as pessoas que a vida toda foram consideradas como algozes eram, na verdade, vítimas. O campo atua como um armazenador impecável de frequências, de tudo que já foi pensado e sentido, de todas as vibrações que geraram informações, desde o início de tudo, do Big Bang até agora, nesse exato momento que você está lendo esse livro. A nossa formação cristã foi permeada por culpa e por medo de um Deus ora punitivo, ora recompensador. Hoje eu fico pensando que a inteligência infinita que emerge por trás do espetáculo da criação não produziria uma obra em que ele passasse o resto da vida a observar, 24 horas por dia, cada ser para puni-lo ou recompensá-lo por algo que muitas vezes sequer possui a compreensão de ser certo ou errado, até porque esses conceitos mudam de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de religião para religião. O que me parece extraordinário é a estratégia de criação de colocar nas nossas mãos a responsabilidade de evoluir com base em nossas próprias experiências. Para isso, de maneira genial, nosso processo evolutivo foi codificado a partir dos nossos estados emocionais, mentais e espirituais em termos de frequência.
Eu tenho sugerido às pessoas que carreguem um frequenciômetro imaginário, que equivale a um GPS capaz de rotear e medir as nossas frequências internas associadas ao nosso estado de ser e transmutá-las sempre que identificarmos que estamos sendo vítimas das nossas crenças limitantes e dos nossos sabotadores internos. Vou explicar um pouco mais sobre essas frequências internas para que você conheça melhor as suas características de modo que possa transmutá-las sempre que necessário. O Dr. David Hawkins é um médico psiquiatra cujo trabalho sobre a investigação da consciência e a construção da escala de consciência em termos de frequências associadas ao estado de ser tem notável importância para a humanidade. Em reconhecimento pelas suas contribuições à humanidade, foi condecorado em 1995 Cavaleiro da Ordem Soberana dos Hospitalários de São João de Jerusalém, fundada em 1077. Foi eleito pela revista Watkins Magazine como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. Segundo ele, nas frequências mais baixas convivemos com os nossos condicionamentos, nossas sombras e somos previsíveis, pois estamos no campo denso da matéria. Nas frequências mais altas, nos abrimos para as novas possibilidades. Somos menos previsíveis e norteados por princípios e valores elevados. Somos mais onda, ou seja, possibilidade. Nas frequências abaixo de 200 Hz, estamos no domínio da força. Tudo acontece com muito esforço, sem prazer e permeado por níveis de sofrimento equivalentes a uma zona de resistência. O território da vergonha é calibrado na escala do Dr. Hawkins em 20 Hz e é o nível mais baixo da escala. O território da culpa é calibrado em 30 Hz e o da apatia em 50 Hz. O do sofrimento associado à depressão, tristeza, impotência, desespero, perda, arrependimento, pesar, falta de coragem é calibrado em 75 Hz. O do medo, essa energia que vê o perigo em todo lugar, essa energia reativa, evasiva, defensiva, preocupada com a segurança, possessiva em relação aos outros, ciumenta, inquieta, ansiosa e vigilante, como descreve David Hawkins em seu livro Deixar Ir, o caminho do desapego, é calibrado em 100 Hz. O do desejo, 125 Hz. Segundo Hawkins, o desejo condiciona sempre a busca pelo ganho, pela aquisição, pelo prazer e por obter algo fora de nós mesmos. É insaciável, nunca está satisfeito, anseia sempre por alguma coisa. O território da ira é calibrado em 150 Hz, e segundo o autor, essa energia supera a fonte do medo por meio da força, das ameaças e do ataque. É irritável, explosiva, amarga, volátil e ressentida. Gosta de se vingar como quando dizemos, você vai ver. O território do orgulho é calibrado em 175 Hz. Hawkins descreve esse estado como sendo aquele que dizemos, a minha maneira é melhor que a sua. O enfoque é a conquista, o desejo de reconhecimento, a vontade de ser especial e o perfeccionismo. É o sentimento de sentir-se melhor e superior aos outros. A qualidade da nossa vida e o próprio sentido de existir dão um verdadeiro salto quântico quando acessamos a frequência da coragem, que é calibrada em 200 Hz. Segundo Hawkins, essa é a energia do eu posso. É determinada, vive a vida em entusiasmo, é produtiva, independente e capacita a si própria. Nesse estado, a ação eficaz é possível. O objetivo desse livro, inicialmente, é inspirar você a acessar a frequência da coragem. E, em um segundo momento, acessar a frequência do amor, que é 500 Hz. Em seguida, a da alegria e do amor incondicional, 540 Hz, e a da paz e compaixão, 600 Hz. E quem sabe, se você evoluir ainda mais, possa atingir a frequência da iluminação, que vai de 700 a 1000 Hz. É a frequência acessada por grandes mestres como Jesus, Buda e Krishna, e também está disponível no campo para você. A ideia é que só você pode escolher se curar e que o programa, o software da sua autocura, está codificado em seu corpo, nos seus genes, e responde a determinadas frequências em uma vibração e energia específicas que carregam informações próprias. Por outro lado, o programa completo do que você precisa acessar está no campo, que desde o início do Big Bang faz download e arquiva tudo o que já foi produzido,
todos os estados possíveis de saúde e de doença, de guerra e de paz, de miséria, abundância e prosperidade. O projeto da criação é perfeito. Em vez de um Deus que pune e recompensa, foi criado um banco de dados completo com todos os estados possíveis que podemos alcançar. E somos nós mesmos que escolhemos qual estado queremos que prevaleça na nossa vida. É o nosso estado de ser predominante que possibilita o acesso à área da biblioteca cósmica associada ao domínio da força, da resistência, do condicionamento que estão abaixo de 200 Hz, ou a parte da biblioteca associada ao domínio do poder, da leveza, das infinitas possibilidades, que está acima dos 200 Hz. Quando você entender que o universo é seu amigo e que responde a todas as ordens do seu coração, você começará a criar a sua realidade consciente. Só para você saber, acima da coragem temos a frequência da neutralidade, que é 250 Hz, da disponibilidade, 310 Hz, da aceitação, 350 Hz, da razão, 400 Hz, do amor, 500 Hz, da alegria, 540 Hz, da paz, 600 Hz, e da iluminação, que, como disse anteriormente, inicia em 700 e atinge o seu ápice em 1000 Hz, com a iluminação total. O nível da coragem, que é de 200 Hz, segundo Hawkins, é o ponto criativo que assinala a passagem da energia negativa para a positiva. Eu vou me aprofundar na obra desse autor no capítulo 10. O trabalho dele é grandioso, e não é à toa que ele foi escolhido como uma das 100 personalidades espirituais mais influentes do mundo, pela Watkins Mind Body Spirit Magazine. A energia como síntese de tudo. Ainda de acordo com Line, Hal Puthoff compreendeu que a descoberta que tinha feito influenciava a famosa equação E igual a mc² de Einstein. Essa equação sempre indicou que a energia, que é uma entidade física definida no universo, se transforma em massa, que é outra entidade física definida. Hal percebeu então que a relação que existia entre massa e energia era mais uma declaração a respeito da energia dos quarks e elétrons, que são partículas do mundo subatômico que dão consistência à matéria. Isso tinha origem na interação com as flutuações do campo de ponto zero. O que eles efetivamente queriam dizer, na linguagem bem educada e neutra da física, era que a matéria não é uma propriedade fundamental da física. A equação de Einstein era simplesmente uma receita para a quantidade de energia necessária para criar a impressão de massa. Isso significa que não existem duas entidades físicas fundamentais, uma coisa material e outra coisa imaterial, mas apenas uma, a energia. Hal escreveria mais tarde que a massa não equivale à energia, a massa é energia. Posteriormente, os pesquisadores da IBM, Bernard Haitich, Afonso Rueda e Daniel Cowley publicariam também um trabalho mostrando que o universo deve sua estrutura ao campo de ponto zero. Na opinião deles, o vácuo faz com que as partículas se aglutinem em uma energia concentrada que chamamos de matéria. De acordo com Hal, se fosse possível extrair energia do campo de ponto zero partindo de onde estivéssemos no universo, não precisaríamos carregar combustível conosco. Poderíamos simplesmente içar as velas no espaço e recorrer ao campo de ponto zero, uma espécie de vento universal, sempre que precisássemos. Ao compreender que tudo é energia e se dedicar a quantificar e qualificar e elevar a vibração dos seus pensamentos e sentimentos, você estará se transformando e acessando a espiritualidade na prática. Realmente somos seres de luz. Um dos trabalhos mais fascinantes e esclarecedores sobre a nossa natureza luminosa é o do alemão Fritz Albert Pupp, biofísico da Universidade de Marburg, na Alemanha. Line também o entrevistou e eu vou fazer aqui uma síntese do que ela apresenta em seu livro O Campo, já citado anteriormente. Pupp, ou Pop, era fascinado pela luz e pelo efeito da radiação eletromagnética sobre os sistemas vivos. Ele descobriu que uma substância química chamada benzo, a pireno, possuía a estranha propriedade de absorver a luz e em seguida reemiti-la em uma frequência completamente distinta da original.
Essa substância atuava como um misturador ou embaralhador de frequências. Com outras substâncias muito semelhantes, isso não acontecia. Ele chegou a fazer testes com 37 substâncias, entre elas algumas cancerígenas, e descobriu que estas, sempre que recebiam a radiação ultravioleta, absorviam essa radiação e mudavam a frequência dela. Além disso, essas substâncias só reagiam à luz que tivesse uma frequência bem específica. Portanto, as células cancerígenas possuem um comportamento particular. Elas são capazes de embaralhar frequências e impedir um processo chamado de fotorreparação celular, que é um método de reparar células danificadas por meio de bombardeio de luz ultravioleta intensa, iluminando-as com a mesma luz ultravioleta, só que com uma intensidade muito fraca. Pupp observou que o maior nível de eficácia de fotorreparação acontece quando a luz tem a mesma frequência que leva as células cancerígenas a reagirem e a embaralharem essas frequências. Foi assim que ele encontrou uma relação entre o câncer e a fotorreparação. Isso levou Pupp a imaginar que houvesse alguma luz no nosso corpo responsável pela fotorreparação. Uma substância só causa câncer porque bloqueia permanentemente essa luz e a embaralha, de modo que a fotorreparação não consegue atuar. Posteriormente, ele conseguiu construir um equipamento com a ajuda do seu aluno Bernard Huth, que provou que, de fato, o nosso corpo emite luz, que ele veio a chamar de biofótons. Em seguida, Huth desenvolveu a tecnologia semelhante à de um detector de raio-x, que permitia mensurar a quantidade de luz contando fóton por fóton. Pupp observou que sempre que comemos um alimento vegetal, estamos nos alimentando de luz, que é a fonte de energia vinda do sol, utilizada pelas plantas para realizar a fotossíntese. Esses fótons ficam armazenados no corpo, e a energia deles se espalha e é posteriormente distribuída por todos os espectros de frequências eletromagnéticas, da mais baixa à mais alta. Essa energia é a força motriz de todas as moléculas do corpo. Já dá para imaginarmos que um alimento orgânico produzido com adubos naturais produzirá no nosso corpo um estado de coerência extremamente favorável à nossa saúde, e o nosso corpo receberá nutrição de altíssima qualidade em todos os espectros de frequência se fizermos uso de vegetais de várias cores. Já os alimentos produzidos com agrotóxicos, muitos deles cancerígenos, vão bombardear o nosso corpo com o espectro das doenças, promovendo a desorganização molecular e levando para o interior das células informações que chegarão ao núcleo e ativarão os genes de inúmeras doenças, desativando os genes associados ao nosso estado de saúde e bem-estar, a nossa capacidade inata de autocura. Ainda segundo Pupp, os fótons ativam os processos do corpo como um maestro introduz cada instrumento individual na orquestra, executando funções distintas em frequências diferentes. Ele descobriu que as moléculas respondem a certas frequências e que uma amplitude de vibrações dos fótons causa uma variedade de frequências em outras moléculas do corpo. Essas ondas de luz é que possibilitam ao corpo realizar instantaneamente complicadas tarefas em diferentes órgãos ou fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo. A emissão dos biofótons era a chave para entender o perfeito sistema de comunicação que opera no nosso corpo e que transfere as informações para dentro das células. O DNA como fonte de luz. Fritz Albert Pupp conseguiu mostrar que, ao se desenrolar, o DNA emite luz em uma vasta amplitude de frequências e que algumas delas parecem estar ligadas a determinadas funções do corpo. Ele comprovou também que o DNA é um dos maiores depósitos de luz e emissores de biofótons e que deveria funcionar como o principal diapasão do corpo. Ele aciona uma frequência particular e outras moléculas seguem suas instruções. Pupp acredita que havia encontrado a chave para explicar como uma única célula se transforma em um ser humano. Cada célula realiza em média 100.000 a 6 milhões de reações químicas por segundo. Usando novamente o exemplo da orquestra, ele dizia que o DNA, com a sua emissão de biofótons, era um maestro que regia o corpo, dando as orientações precisas para que cada célula soubesse qual é o seu papel e se transformasse em células especializadas
que constroem nossos braços, nossas pernas e todos os tecidos e órgãos de maneira precisa, estruturando as nossas formas com perfeição e precisão. Aceite que toda cura provém da natureza e da inteligência inata do seu próprio corpo. Quanto menos fótons emitimos, mais saudáveis somos. Poop continuou suas experiências com a máquina de luz e conseguiu comprovar que o número de fótons emitidos se relaciona com a posição do organismo na escala evolucionária. Quanto mais complexo o organismo, menos fótons são emitidos. De acordo com seus estudos, os animais e plantas rudimentares tendem a emitir 100 fótons por centímetro quadrado por segundo dentro da amplitude da luz visível, enquanto os seres humanos emitem apenas 10 fótons na mesma área e nas mesmas condições. Em um laboratório adequado, com pouca luz ambiente, ele iniciou suas pesquisas com seres humanos, inicialmente saudáveis. Ele estudou um jovem saudável de 27 anos durante 9 meses e observou que as emissões de luz seguiam padrões definidos. Ritmos biológicos de 7, 14, 32, 80 e 270 dias em que as emissões eram idênticas, mesmo após esse período. As emissões de fótons da mão esquerda e da mão direita também estavam relacionadas. Com relação à emissão de luz, cada mão sabia o que a outra estava fazendo. As emissões também seguiam outros ritmos biológicos naturais. Havia similaridades entre o dia e a noite, entre semanas, entre meses, como se o corpo seguisse além dos seus próprios ritmos, os ritmos do mundo. No entanto, quando ele testou a máquina em pacientes com câncer, todos eles haviam perdido esses ritmos periódicos naturais, assim como a coerência entre eles. As linhas de comunicação interna estavam embaralhadas. Haviam perdido a conexão com o mundo. Na verdade, a luz deles estava se extinguindo, relata Aline. Ele identificou ainda um caso muito curioso em pacientes com esclerose múltipla. As pessoas com essa doença assimilavam luz em excesso, um estado de ordem abundante, porque ela inibia as células de realizarem suas atividades. O excesso de harmonia cooperativa impedia a flexibilidade e a individualidade, como um pelotão de soldados marchando em sincronia através de uma ponte, fazendo com que ela desmorone diante da ressonância harmônica provocada pelo fato de a frequência da marcha coincidir com a frequência natural da ponte. Nesse caso, a coerência perfeita da marcha levou ao caos. No caso do excesso de cooperação, é como se cada membro da orquestra não fosse mais capaz de improvisar. De acordo com Poop, os pacientes com esclerose múltipla, que é uma doença autoimune ligada à deficiência de vitamina D, estavam submergindo na luz. Ele também examinou o efeito do estresse. Em situações de estresse, a incidência de emissões de biofótons aumentava, funcionando como um mecanismo de defesa destinado a tentar devolver o equilíbrio ao corpo. Todos esses fenômenos levavam Poop a pensar nas emissões de biofótons como uma espécie de correção da parte de um sistema vivo de flutuações no campo de ponto zero. Todo sistema gosta de ter um mínimo de energia, considerando que, quanto menos biofótons emitimos, mais saudáveis somos. Em um mundo perfeito, todas as ondas cancelariam umas às outras por meio da interferência destrutiva, que é quando a parte de maior amplitude de uma onda se choca com a parte de menor amplitude de outra onda, e elas se anulam. No entanto, isso é impossível com o campo de ponto zero, onde essas minúsculas flutuações de energia constantemente perturbam o sistema. A emissão de fótons é um gesto compensatório, destinado a interromper esse distúrbio e tentar alcançar uma espécie de equilíbrio energético. De acordo com Poop, o campo de ponto zero obriga o ser humano a ser uma vela. O corpo mais saudável teria a luz mais baixa e estaria mais próxima do estado zero, o estado mais desejável, o mais perto que as coisas vivas poderiam chegar do nada. Ele percebeu que o seu trabalho levaria a algo mais importante do que a cura do câncer. Ele estava diante de um modelo que explicava a maneira como os seres vivos evoluem no planeta, melhor que a teoria neodarwinista vigente até hoje.
O fato do DNA usar frequências de todo tipo como ferramenta de informação sugeria um sistema de feedback de perfeita comunicação por meio de ondas que codificam e transferem informações. Esse modelo poderia explicar a capacidade de regeneração do corpo. Muitos animais são capazes de regenerar um membro perdido. Talvez também pudessem explicar o fenômeno do membro fantasma, associado à forte sensação física que pessoas que tiveram membros amputados sentem de que o membro ainda está presente. A sensação física estaria associada a uma sombra do membro gravada no campo de ponto zero. Pup também se deu conta de que a emissão de luz pelo corpo pode conter o segredo da saúde e da doença. Ao comparar a luz emitida por ovos caipira com a emitida por ovos de galinha criada em cativeiro à base de ração, ele percebeu que os fótons gerados pelos ovos caipiras eram bem mais coerentes do que os dos ovos das galinhas criadas em cativeiro. O alimento mais saudável tinha intensidade de luz mais baixa e coerente. Qualquer distúrbio no sistema aumenta a produção de biofótons. Segundo esse estudo, a saúde é um estado de perfeita comunicação subatômica e a doença é um estado em que a comunicação é interrompida. Estamos doentes quando as nossas ondas estão fora de sincronia. Com o avanço das suas pesquisas, ele conseguiu comprovar que os seres vivos também trocam luz. Inicialmente, fez pesquisas com pulgas d'água e peixes pequenos e observou que eles absorviam as luzes que os outros emitiam. Observou que os girassóis funcionavam como aspiradores biológicos, avançando em direção aos fótons solares a fim de aspirá-los. Até mesmo as bactérias absorviam fótons do meio onde fossem colocadas. Há muito tempo que observo as flores e os galhos de determinadas plantas se movimentando em direção ao sol. De fato, essa comunicação existe e é muito clara no reino vegetal. Meus gatos também não perdem um dia sem tomar um banho de sol. Enquanto isso, muitos seres humanos estão com medo do sol e por isso adoecem cada vez mais. Pup concluiu que a ressonância de onda não estava sendo usada apenas para a comunicação dentro do corpo, mas entre coisas vivas. 2 seres saudáveis estavam envolvidos na absorção de fótons, permutando os mesmos. Ele imaginou que essa troca poderia explicar os movimentos sincrônicos de bandos de pássaros ou cardumes de peixes, bem como do instinto de retorno dos animais ao lugar onde nasceram. No caso de seres humanos, havia outra possibilidade. Se podíamos assimilar os fótons de outros seres vivos, talvez pudéssemos também usar as informações contidas neles para corrigir a nossa própria luz se ela ficasse instável. Talvez você já tenha sentido bem na presença de determinadas pessoas ou em um ambiente com indivíduos de alto astral. Eu estive 2 vezes muito próximo do Dalai Lama. Uma vez em São Paulo, em 2006, quando participei de uma série de palestras que ele ministrou, e o último encontro foi na Catedral da Sé, onde ele reuniu os líderes das principais religiões brasileiras e ministrou um culto ecumênico do qual todos participaram. Esse último foi um momento lindo de tolerância religiosa e respeito às diferenças. Ao fim, eu consegui me aproximar e ficar bem perto dele. Durante alguns dias após esse encontro, eu senti que havia alguma alteração no meu corpo energético, para melhor. Outra vez que me senti assim foi em 2010, em Dharamsala, na Índia, como já contei aqui. Foi também uma experiência incrível. Pup começou a fazer experiências no sentido de corrigir a luz de pessoas doentes. Ele pensou que se existissem substâncias cancerígenas capazes de alterar as emissões de biofótons, poderiam haver substâncias que pudessem corrigir essa comunicação. Depois de várias experiências com várias substâncias não tóxicas que supostamente não conseguiam tratar o câncer, encontrou uma capaz de reduzir o número de biofótons emitidos pelas células cancerígenas. O extrato vegetal do visco, um arbusto que apresenta em sua composição leticinas, que são aminoácidos capazes de estimular os linfócitos T, que são as células jovens do nosso sistema imune. Assim, ele conseguiu induzir a atividade citotóxica dos macrófagos, que são outro tipo de célula do nosso sistema imune.
Já há estudos científicos que mostram a eficácia do visco em pacientes com tumor. Para mais informações, indico a leitura da matéria sobre plantas que ativam o sistema imune, disponibilizada no QR Code a seguir. Pope experimentou o visco em uma mulher com câncer na vagina e na mama, e com o consentimento do seu médico, a paciente foi tratada exclusivamente com o extrato de visco. Um ano depois, todos os exames de laboratório constataram que ela estava curada. Ela, que tinha um câncer em estágio terminal, teve a sua luz completamente restaurada devido a um simples extrato feito de uma erva, conclui Pope. Ele também conseguiu explicar a eficácia da homeopatia com base na absorção de fótons ao identificar os medicamentos homeopáticos como absorvedores de ressonância. A homeopatia se baseia em tratar o semelhante com o semelhante, como, por exemplo, um legume que no seu estado original causa coriza ou lacrimejar, como a cebola, por exemplo, pode ser usado de maneira bastante diluída para curar certos tipos de resfriado cujos sintomas sejam coriza e lacrimejamento. Pope imaginou que, se uma frequência fora de sintonia do corpo é capaz de produzir certos sintomas, uma alta diluição de uma dada substância que produz esses mesmos sintomas deve conter essas frequências que estão fora de sintonia. Como um diapasão em ressonância vibrando na mesma frequência, a solução homeopática adequada pode atrair e depois absorver essas frequências desarmônicas, possibilitando ao corpo voltar ao seu estado normal. A tese de Pope de que o DNA é a maior fonte de produção de biofótons e de que ele impulsiona todos os processos do corpo o levava a acreditar que a nossa biologia e a sua complexa rede de comunicação são impulsionadas pelos processos quânticos que ele observara. Outros trabalhos científicos também demonstram como a nossa intenção associada a uma emoção afeta diretamente o comportamento do nosso DNA. Em seu livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, o Dr. Joe Dispenza compartilha o trabalho do biólogo celular Glenn Hein, PhD, que realizou um experimento com curadores que seguravam um tubo de ensaio contendo moléculas vivas de DNA e conseguiram afetar de maneira significativa essas moléculas fisicamente ao alinhar uma intenção a uma emoção elevada. Os estudos da neurociência e da psiconeuroimunologia também mostram como nossos pensamentos criam a matéria associada às nossas emoções, que inundam o nosso corpo com um neurotransmissor e moléculas da emoção. A pesquisadora Cadence Purve, considerada a mãe da psiconeuroimunologia e descobridora das moléculas da emoção, em seu livro Conexão Mente-Corpo-Espírito para o seu bem-estar, afirma que as moléculas da emoção são as moléculas da consciência. As emoções alcançam o reino material e o reino imaterial. Elas são a ponte que liga os dois. Ao mesmo tempo, são substâncias físicas que você pode ver e pesar em um gel no laboratório e são o tipo de onda condutora de informações entre pessoas. São tanto físicas como psicológicas, ligando o cérebro com o corpo em uma ampla rede de comunicação para coordenar o corpo-mente inteiro. Por outro lado, o nosso pensar e o nosso sentir imprimem a nossa assinatura eletromagnética, que nos conecta não localmente ao campo quântico, que nos disponibiliza o seu cardápio de possibilidades para que possamos manifestar o que acreditamos na nossa realidade. E assim, possamos aprimorar a nossa experiência a partir do autoconhecimento. A máxima do sábio grego Sócrates, conhece-te a ti mesmo, permanece atual. Agora, imagine se esses conhecimentos fossem básicos na formação de médicos, pastores, políticos e educadores, bem como de crianças, jovens e da população em geral. O currículo dos cursos de medicina precisaria sofrer uma profunda revisão em que os tratamentos não invasivos seriam aliados às medicinas ancestrais que promovem a cura e a identificação das causas das doenças sem agressão ao corpo. Os pastores precisariam estar realmente alinhados com a mensagem de amor e fé deixada por Jesus e teriam como pregação fundamental que o reino de Deus está dentro de nós e que a verdade que nos liberta é a que nos conecta ao nosso potencial inato de fazer milagres e se autocurar. A ideia de um Deus punitivo e que promove recompensa seria substituída
pela autorresponsabilidade e pelo impulso de investir em autoconhecimento, conectar-se ao seu propósito de vida e às leis universais que regem e impulsionam a vida, como as ordens do amor de Bert Hellinger, o alemão pai das constelações familiares, que é totalmente alinhada com a mensagem de Jesus e de todos os mestres de todas as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente. Enfim, nos vermos como parceiros evolutivos da criação, tendo a compreensão clara de que é obrigatória a colheita daquilo que plantamos, e ela só pode ser feita por nós mesmos. A ideia oriental de karma deixa de ser apenas a ótica de acontecimentos negativos que trazem peso e sofrimento para a nossa vida e passa a ser a resposta do universo, do campo quântico, às nossas ações. Passamos a ter a autoconsciência de que podemos enganar o mundo inteiro e até nós mesmos, mas jamais enganaremos ao campo. Ele é o fiel hospedeiro das nossas intenções mais genuínas, dos nossos anseios mais profundos e aquilo que acreditamos modela o nosso sistema nervoso autônomo, responsável por educar as redes neurais que traduzem as experiências emocionais, criando assim a nossa assinatura eletromagnética pessoal. Ela será a mensageira que intermedia com o campo para que possamos viver na prática a experiência que acreditamos. Os políticos que acessarem esse conhecimento pensarão 2 vezes antes de se corromper e defender interesses que não visam o bem comum. Um político com essa consciência estaria voltado para a preservação da natureza, das nossas florestas, do nosso bioma e das políticas educacionais de inclusão que promovessem uma perspectiva econômica sustentável e de comprometimento com o planeta e com as futuras gerações. A prática do bem comum e do altruísmo passariam a valer como uma cultura que alavanca a prosperidade, a saúde, a felicidade e o propósito de vida. As universidades adequariam seus currículos para ensinarem sobre a vida, sobre a felicidade, sobre o amor, sobre relacionamentos, sobre sexualidade saudável, sobre como ser um empreendedor de si mesmo antes de querer empreender qualquer negócio. A educação seria baseada em desenvolvimento de inteligência emocional, bem como de inteligência espiritual, não com ênfase em uma religião específica, mas com valores humanos que inspiraram a vida de todos os grandes mestres e grandes cientistas voltados para o bem comum, para a evolução, para o cuidado, para a prosperidade e para a sustentabilidade. Compromissos quânticos para um novo eu. Eu me comprometo a cuidar cada dia melhor de mim em todos os sentidos, investindo na qualidade do que eu como, do que eu penso, do que eu falo, do que eu ouço e do que eu sinto. Eu me comprometo a investigar a minha história de vida, conhecendo a história de vida dos meus pais e aceitá-los, sem querer que eles sejam o que não são. Eu me comprometo a ser vigilante com os meus sentimentos e pensamentos que roubam minha energia, me deixam triste, com raiva, comprometem minha autoestima e me fazem sofrer. Eu me comprometo a me amar mais, me aceitar mais, a não procrastinar no que preciso fazer agora para ser uma pessoa mais feliz, saudável, abundante e próspera. Eu me comprometo a rastrear todas as crenças limitantes que tenho em relação ao dinheiro e à prosperidade financeira e a curar esses padrões dentro de mim. Eu me comprometo a superar qualquer sentimento de escassez e de pequenez que nublem a minha alma e me distanciem da minha grandeza interior. Eu me comprometo a me aprimorar como ser humano e a mudar o roteiro da minha história no que for preciso para ser uma pessoa mais feliz, próspera e saudável. Eu me comprometo com o bem comum e a ampliar a minha consciência de que meus pensamentos, sentimentos e ações reverberam no universo inteiro e sempre voltam para mim, e por isso buscarei aperfeiçoá-los até atingir o estado da arte. Meditação quântica de cura. Sente-se em silêncio em uma posição confortável e coloque as 2 mãos no coração ou sobre as pernas. Inspire e expire pausadamente, contando até 5 ou até o número que se sentir confortável. Faça isso 21 vezes. Sempre que sentimentos ou pensamentos chamarem sua atenção, volte o foco para a respiração e siga. Se quiser aumentar a sensação de relaxamento,
Deixe a sua expiração um pouco mais longa. Dica quântica: organize a sua luz interior, pois ela é o farol que te faz um ser único, capaz de acessar toda a inteligência da criação e manifestá-la através de cada célula inteligente que tem a tecnologia certa para te curar. O poder da autocura. Como a física quântica pode ajudá-lo a ter uma vida sem doenças e com saúde? Por Wallace Lima, editora Gente.